Vamos começar, então, o nosso segundo momento, né, que seria da virtude da esperança. E para a gente dar um compilado, né, sobre o que é esperança, eu vou ler para vocês, porque ficou muito bonito. Se eu for falar, vai ficar meio, né, vou esquecer de alguma coisa. Então, vamos lá. A virtude da esperança não apenas reflete o anseio inato por felicidade, pois Deus o colocou no coração de todo homem, mas também resgata e realiza as esperanças. Ela serve, portanto, como uma âncora inabalável da alma, protege no combate da salvação e proporciona alegria, mesmo em meio à tribulação. A esperança, ela nos impulsiona a permanecer firmes até o fim, confiantes na recompensa eterna prometida por Deus para aqueles que o amam e seguem sua vontade. Então, para a gente falar de esperança, eu queria chamar aqui uma convidada muito especial, que vai conversar um pouquinho com a gente, a Bia. Salva de palmas para a Bia. Boa noite a todos. E, gente, como falar de esperança sem falar da nossa mãezinha, né? A Nossa Senhora. A Nossa Senhora, ela nunca titubeou e nunca deixou de faltar esperança na vida dela, né? Então, desde o primeiro momento, quando o anjo apareceu para ela disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade". Então, é com essa inspiração que a gente começa esse momento, né, de esperança. E eu queria, Bia, que você contasse um pouquinho para a gente, né, sobre você, sobre a sua história, que acho que essa virtude foi muito presente na sua vida. Foi bastante presente. Primeiro que gerar testemunho dói. E não dói pouco, dói muito. No meu caso, doeu bastante. E eu quero começar assim. A gente tem fé, tem esperança e, às vezes, um pouco de caridade. Eu tinha tudo isso dentro de mim, mas muito pouco. Até o dia que caiu a realidade de uma forma muito triste para mim. Que nem eu falo que eu mal rezava, eu sempre fui católica, fui criada, sou batizada, graças a Deus, mas dentro desses anos todos que eu vivia, eu fui frequente à igreja até uma certa idade. Aí veio a separação dos meus pais, a gente acabou indo afastando, e eu fui afastando, e não ia na missa mais, ia muito raramente, mal agradecia ao meu dia, até que sempre ficando para depois. E até eu li um testemunho meu na festa aqui em Cambuí, e foi escrito por uma grande professora que se encontra aqui presente, a Virgídia. E eu vou começar com o início que ela colocou. Tudo é para depois. Depois eu vou, depois eu faço, depois eu rezo, depois eu agradeço, até que esse depois chega. E na minha vida chegou de uma forma muito triste, que foi a forma no dia 22 de setembro de 2022, através de um diagnóstico de câncer de mama, um dos cânceres de mama mais agressivos que existem, que é o triplo negativo. Ele é muito agressivo e muito invasivo. E eu lembro como se fosse ontem, eu saí do consultório, vim embora, e em casa, assim que eu cheguei, eu chorava muito. E hoje eu olho para trás e vejo que eu não chorava tanto ali, a dor do diagnóstico estava ali em mim, mas a dor da minha ausência em Deus, da minha ausência na minha fé, na minha ausência da esperança, é o que mais doía em mim naquele momento. Porque eu cheguei em casa e como se eu tivesse sentada aqui, eu aqui, Deus aí. E eu olhava e falava assim: como que eu vou pedir para o Senhor me ajudar agora? Não que isso era um castigo e que Deus não ia me ajudar. Nunca pensei dessa forma. Mas eu pensava assim: eu não mereço. Eu sou uma filha ingrata. Eu mal agradecia, eu mal ia na missa. Como que eu vou pedir para Ele me ajudar? Então eu tive muita vergonha de Deus nesse momento. E eu lembro que
nessa agitação toda, nesse desespero, aí eu queria consumir de uma fé de anos abandonada, consumir de uma esperança de anos abandonada. Eu queria consumir aquilo em 24 horas. E ali, mesmo com vergonha de Deus, eu comecei a implorar e a pedir ajuda dele. E com isso, a intercessão de Nossa Senhora. Eu sempre fui muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu sei que Virgem Maria, que Nossa Senhora é a mesma, né? Mas a minha preferência, assim, né, em termos de nome, foi Nossa Senhora Aparecida. No entanto, me chamam de Bia, mas meu nome é Fabiana Aparecida, porque eu demorei muito para nascer e minha mãe colocou, né, após meu nascimento, o Aparecida como sobrenome. E nesse dia, eu lembro que eu já fui procurar algo para mim me apegar e eu já comecei com o terço. E o terço eu coloquei no YouTube, no Padre Antônio Maria, que é o terço de Aparecida. E ali eu comecei, aí passou poucos dias, já entrou a trezena de lá da Nossa Senhora Aparecida, lá de cima, da igreja lá, paróquia Nossa Aparecida. Eu já comecei a fazer e já veio os exames pré-cirúrgicos. E naquela correria, gente, eu tive muito pensamento ruim durante esses dias, né? A gente liga muito câncer à morte. E isso hoje em dia não é mais assim, não. Porque hoje a medicina está cada vez mais evoluída. Então, cada vez se aprofundando mais. Então, tem muita coisa para nos auxiliar. Então, esse medo de morrer, ele vem automaticamente. Mas depois você vai vivendo ali os dias, você vai vendo que graças, né, ao dom que Deus deixou na Terra para os homens estudarem bastante, para nos salvar, né? Então, hoje em dia está bem mais tranquilo, entre aspas, né? E aí, o que acontece? Eu fazendo a trezena e me agarrando pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Ali eu fui pedindo, fui rezando, não sabia rezar terço, eu tinha que rezar olhando no celular, juntinho com o Padre Antônio Maria, ali rezando o terço. E fui rezando, e eu me fechei muito nessa época. Me fechei porque eu tinha um olhar muito triste para as pessoas que são diagnosticadas. Eu tinha um olhar de pena, de piedade, e é um olhar que me envergonha hoje, porque que nem eu falava assim, eu vi uma pessoa às vezes de lenço ou sem cabelo, eu olhava, ai, coitadinha, tá com câncer, mas ela vai ser curada. Mas de coitadinha nós não temos nada. A gente tem uma força que vem lá do céu. E eu aprendi isso durante, né, essa turbulência que eu vivi. E ali, agarrado, né, a toda a fé que eu não sabia que eu tinha, eu comecei essa novena e o médico lá analisando todos os meus exames, até que no terceiro dia de novena, lá na Nossa Aparecida, eu fui na igreja, né? Na verdade, eu acho que eu não prestava atenção na missa, porque eu só chorava, né, de desespero. E eu lembro que eu não levei o celular nesse dia, e chegando em casa eu vi uma mensagem do médico. Se programa para a gente poder agendar a sua cirurgia. E aí eu respondi para ele, eu falei para ele, doutor, aqui já está tudo em ordem, pode o senhor estar agendando. Ele não me retornou mais no mesmo dia. E aí de manhã eu levantei bem de manhãzinha e fui rezar o meu terço, que eu estava fazendo todos os dias. Então eu estava fazendo a novena indo até a igreja e fazendo a novena em casa também. E aí, nesse terceiro dia, eu de joelhos, né, fazendo o terço, abaixou no celular a notificação do WhatsApp, onde nessa notificação o médico mandou para mim assim: você quer que a sua cirurgia seja agendada dia 12 de outubro ou dia 17 de outubro? E eu ali clamando, né, desesperadamente ali por uma resposta, por um socorro. Ali eu já entendi que Nossa Senhora estava ouvindo as minhas orações, que ela ia e já estava intercedendo por mim. E eu fechando nesse mundo que eu não queria que as pessoas soubessem, como eu já disse, pelo olhar que eu tinha, então eu não queria que receber esse olhar que um dia eu tive. Poucas pessoas ficaram sabendo disso que eu estava vivendo. E os poucos que souberam, quando iriam me visitar, me levavam lembranças, presentes.
E o que eram essas lembranças? Imagem de Nossa Senhora Aparecida, pulseirinha com pingente de Nossa Senhora Aparecida, colar de Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho uma amiga lá em Pouso Alegre que um dia eu fui fazer a químio e ela mandou mensagem para mim: você já chegou no hospital? Ela falou: já. Eu falei para ela que já. Falou: então vem aqui que eu quero te dar uma lembrancinha. E eu saí lá na recepção, esperando para começar a minha quimioterapia. Saí na recepção, ela me deu, eu abri. Era uma Nossa Senhora Aparecida, para eu pendurar no retrovisor do carro com um tercinho embaixo com o meu nome. Então, ali, eu enxerguei que eu estava tendo ali a esperança da minha cura, a esperança, a espera, né, de tudo isso passar. Só que eu estava tendo porque eu estava recebendo essa esperança do céu e eu não sabia que tudo isso era possível na vida da gente. Então, ali foi feita a minha cirurgia, no dia 12 de outubro. Eu internei. Eu lembro, no centro cirúrgico, eu estava chorando bastante, insegura, com medo. E eu lembro que a anestesista veio para conversar comigo. Eu falei para ela assim, cada coisa que acontece com a gente, que a gente não entende por quê. Porque a gente imagina, a gente fica sabendo com os outros, e que nunca isso vai acontecer com a gente. Ela falou assim, eu nunca esqueci, ela falou assim, hoje você não sabe o porquê, mas tudo tem um propósito. Um dia você vai entender o porquê. E hoje eu entendo, não foi um propósito, já foram vários propósitos. E aí eu fiz a cirurgia, e no dia da cirurgia, uma coisa que é também graça alcançada, que eu não tive dor. Aliás, não só no dia da cirurgia. Durante toda a minha recuperação da cirurgia, eu nunca tomei uma gotinha sequer de remédio para dor. Nem de perona, nem qualquer nada. Porque eu sei que Nossa Senhora me pegava no colo e entregava no colo do filho dela. Eu acreditei muito nisso o tempo todo. No dia da cirurgia, eu lembro que eu fechei os olhos e comecei a rezar Salve Rainha. E eu lembro que quando a anestesia veio e fez o seu efeito, eu estava no meio dessa oração. Mas enquanto eu estava acordada, com os olhos fechados, eu imaginei Nossa Senhora Aparecida ali, na frente minha, ali do jeitinho que ela é, com o manto dela, com a mãozinha. E aquilo ali me trouxe uma certa segurança. Indo para o quarto, toda hora as enfermeiras vindo e querendo dar medicação para mim, para dor. Nada. Você não está com dor? Não, nada. Aí, às 5 horas da tarde, o doutor passou, o médico meu passou, o mastologista, e eu vim saber como é que você está, Bia, porque eu estou olhando o seu prontuário, não tem remédio para dor. Eu falei, doutor, eu estou ótima. E eu estava rindo, como se eu não tivesse passado pelo porte da cirurgia que eu passei. Para terem uma noção, eu fui entubada e tomei anestesia geral. E eu estava ali como se eu tivesse ido tirar um dente no dentista. E ali eu estava tão bem, o médico olhou para mim e falou, eu vou te dar alta, não tem por que eu te deixar aqui. Então, dia 12, eu entrei no hospital, fiz a retirada de um nódulo que estava em mim, porque eu não tive o câncer. O câncer ele esteve em mim, mas eu não tive ele em hora nenhuma. Até hoje eu olho para trás, como assim eu tive uma doença com nome tão pesado que eu fui criada de uma forma que até falar câncer era muito amedrontado, né? E eu vim embora. Então, no dia 12 eu operei, dia 12 eu já fui curada e no dia 12 eu vim embora. E aí por diante começou o tratamento, né? Tratamento de quimioterapia. Não foi muito legal, foi um pouco difícil, sim. E todas as visitas que eu recebia, como eu disse, com lembranças nesse sentido, de Nossa Senhora, e eu ali me agarrando. E aí, um dia eu deitada, porque aí cai muita imunidade, né? A gente não pode estar convivendo no meio, né, da sociedade, tem que ficar mais reclusa em casa. E eu lembro que eu estava assistindo a missa pela página da Pascom, que é lá da Nossa Senhora Aparecida, e eu estava muito mal nesse dia, muito mal. Fazia uns dias que eu estava de cama, e durante a missa, eles fazem a filmagem dos fiéis, né, lá dentro. E quando passou pela filmagem,
eu vi o meu filho sentado lá dentro. E o meu filho, até a crisma, ele foi caminhando. Depois, sozinho, ele deu uma afastada. E eu me enxergava nele. Eu não queria que isso acontecesse com ele. E eu lembro que passou e eu vi ele lá dentro. E mesmo quase sem forças para falar, eu, como diz o padre José Augusto, em tudo dai graças. E naquele momento eu dei graças por estar naquela cama, porque estava valendo só de eu ver o meu filho lá dentro da igreja. Então, nada na vida da gente é por acaso mesmo. O meu filho estava lá dentro e ali eu já estava enxergando um dos propósitos que tinha. E ali eu fui vencendo todos os dias, venci o tratamento. E em agosto eu encerrei meu tratamento. Quando foi em setembro, o padre Dirley foi até a minha casa e me fez um convite para eu ser festeira da festa de Nossa Senhora Aparecida. E junto, né, com a Maria Clara, que está aqui, nós fizemos uma festa muito harmoniosa, cheia de união, de amizade. Foi uma festa muito gostosa. Depois também teve um convite da Jaqueline com o Eric, que são da Pastoral Familiar, convidando a gente para participarmos de um retiro de casal pela pastoral, e a gente foi. Chegando lá, a gente entrou na pastoral e a gente já recebe um crachá com o nosso nome e com uma imagem de um determinado santo. E essa imagem do crachá meu e do meu esposo era Nossa Senhora Aparecida. Dividiu lá dentro vários grupos em cenáculos, né? E, coincidentemente, novamente, nós ficamos no grupo de Nossa Senhora Aparecida. E fizeram um pequeno grupo da pastoral familiar com o nome de Nossa Senhora Aparecida. E assim a gente vem vivendo, eu venho vivendo. E o que eu creio muito? Tudo isso que eu passei, como eu já disse, eu não reclamo de nada que eu passei. Porque se eu não tivesse passado o que eu passei, hoje eu não estaria aqui. Eu não teria sido festeira da festa de Nossa Senhora Aparecida. Eu não teria feito as amizades que eu fiz dentro da igreja. Hoje a minha vida com o meu esposo é totalmente diferente. As nossas baladas é na Canção Nova, é nos grupos de oração, é nos retiros. E são as melhores possíveis. Hoje o meu esposo reza terço todo dia. Hoje ninguém vê ele sem um terço no bolso. Então, um dos propósitos foi a conversão dele. Eu só tenho gratidão. Então, falar para mim de esperança aqui hoje é mostrar que o esperar é confiar, é ter fé. A fé e a esperança andam juntas, né? Se não estiverem juntas, acho que não funciona. Então, tem que estar juntas. E eu só tenho gratidão. O tempo aqui é curto, né? Infelizmente, né? E eu não posso contar muito, mas eu tenho muita coisa para contar, né? Mas é tudo baseado na minha esperança. Eu sempre acreditei, sempre esperei. E eu pedia muito para Deus nos meus dias difíceis, que eu queria servi-lo, que eu queria servir a Virgem Maria, que eu queria ler numa igreja, participar. Eu achava que eu ia ter que pedir tudo e ir atrás. Até hoje eu não pedi nada. Tudo foi entregue nas minhas mãos. Tudo então, providência, isso, né? tudo foi providência. Então, Deus falou muito comigo. E você está pedindo agora na dor. Eu quero ver no amor. No amor, eu faço com maior gratidão ainda. Então, hoje, o que eu vivo hoje foi pela tempestade, pela turbulência que eu passei. E eu louvo e agradeço a Deus por me permitir ter passado pelo que eu passei para poder estar aqui hoje, para poder ter a fé que eu tenho, para poder enxergar, né, que a fé e a força que eu tenho dentro de mim, a esperança que eu tenho. E a esperança a gente tem que ter todos os dias. Isso que eu ia perguntar, né? Aonde que você deposita a sua esperança hoje? Né? Como que você alimenta essa virtude na sua vida hoje? A esperança, eu alimento ela no amanhecer ao anoitecer, o tempo todo, toda hora. Do simples ao extraordinário. Porque sem esperança não funcionamos, gente. Sem esperança não dá para viver. Então, o esperar é sempre
com respostas do céu. Então, o que eu tenho para dizer para quem passa por momentos difíceis, né? Espera, tenha esperança, tudo vai passar. Quando falavam isso para mim, eu queria que passasse logo, eu queria data, hora e dia. É tudo no tempo dele. E o tempo dele, né? É bom, perfeito e agradável. Então, E é diferente do nosso. Totalmente diferente. Então, é só gratidão. E a gente agradece muito você também, né, por topar isso, né? É uma coisa muito diferente, que, igual você falou, né? Nunca participei, a gente tava nervosa junto ali, mas foi muito gostoso. Infelizmente, a gente não tem muito tempo mais pra gente explorar mais sua história, que é muito linda. Mas eu te agradeço muito, né, em nome do nosso podcast. Te agradeço, que Deus continue iluminando a sua vida, para que você sempre consiga ir espalhando a palavra a partir do seu testemunho. Amém. Eu agradeço pela oportunidade, né? Contar meu testemunho hoje é uma coisa que me dá grande certeza de milagres e graças alcançadas, que basta a gente acreditar, confiar e ter a esperança todos os dias que a gente é capaz de vencer. Deus não dá uma cruz que a gente não aguenta carregar. Então, se Ele deu, é porque a gente é capaz. Exatamente. Né? Muito obrigada, Bia. Uma salva de palmas para ela. Eu que agradeço. Gente. Obrigada.